Já estamos on! Estamos on! Estamos on! Ó, estamos on! Hoje eu tô feliz, quinta-feira aí, ó, vamos fazer uma livezinha. Hoje eu tô feliz, sabe por quê? Porque hoje eu vou atender o pedido de muita gente que me pediu aí pra falar um pouquinho mais sobre grammar. Quando eu falo grammar, assim, já sai umas 5 pessoas, né? Já sai umas 10 pessoas do Google falando, não, grammar não dá pra mim. Eu não consigo, esse trem de grammar é coisa de maluco, não consigo entender. Calma. Você vai entender. Teacher Rafa te ajuda, beleza? Então hoje, vem com a gente que eu vou falar de Simple Past, né? O passado simples. Tem muita gente que se embanana aí, né? Porque tem jeitos e tempos aí para você falar do passado, né? Mas o Simple Past é o mais simples dele, é por isso que ele chama Simple, né? The Simple Past, né? Gente, basicamente, eu falo isso muito com meus alunos, tá? Basicamente, o que acontece? Passado, ele não existe. Passado, ele só existe na sua cabeça. Ele só ainda existe na sua cabeça de uma maneira muito, né, que você imagina, né? Passado mesmo, a gente não tem acesso, né, ao que aconteceu de fato, né? Por isso que a história é aquela coisa, né? Quando tá falando de história, o povo muito briga, né, por causa de história. Por quê? Porque um fala uma coisa, outro fala outra. Ah, aconteceu foi isso, aconteceu foi aquilo, né? Então, passado a gente usa o quê? Para contar histórias. Olha só que bonito. Bonito, né? Olha só, a gente usa para contar histórias, né? Então, passado é basicamente um tempo verbal que você usa para contar uma história que aconteceu no passado, né? Então, pessoal, às vezes, né, os meus beginners, eles saem do quê? Do beginner, né? Eles estão vendo o quê? Basicamente, como se comunicar com verb to be, como se comunicar com present simple, que é quando você fala da sua rotina e tudo mais. Quando chega no tal do passado, o pessoal fica muito doido. Aí todo mundo, nossa, é agora. Mas, gente, o mais simples do mundo, tá? Hoje eu vou falar mais dos usos e de como se utilizar, qual situação se utilizar o passado simples, tá? Então a gente não vai entrar muito em regrinha aqui, não, como é que chama? Como formar o verbo no passado, porque isso é um assunto muito longo. E se você quer saber mais sobre esse assunto está completíssimo, tá? Completíssimo lá nos nossos cursos de General English que você encontra na nossa plataforma sedacollegeonline.com.br, ok? Então fica aí a dica. Se você gostou dessa live aqui, provavelmente vai gostar. Vai lá no nosso site, já faz a sua assinatura logo, tá? Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo aí. Beleza? Estamos combinados? Então olha lá. The Simple Past, aprenda a falar o passado em inglês. Olha só que beleza, né? Então, ó, para que a gente usa o Simple Past? Vou fazer uma revisãozona aqui para você ver para tudo que a gente usa o Simple Past, tá? Então olha lá. We use the past tense to talk about, né? No past tense aqui que eu tô falando, este past tense, né? Eu estou falando que é o Simple Past, tá? Então olha lá. To talk about something that happened once in the past. Então olha só, uma coisa que aconteceu uma vez no passado, né? Existem certas coisas que acontecem na vida da gente que elas acontecem uma vez, obviamente, no passado, né? Não tem jeito de você conhecer a mesma pessoa de novo, né? Se encontrar, vou te conhecer de novo. Tem jeito de fazer isso, né? Então olha lá. I met my wife in 1983, tá? Então o met, aí ele é o past tense do quê? Meet, né? Então I met my wife in 1983. Passado de meet é met, né? Para quem não sabe o que é meet é você conhecer, né? Uma pessoa. Tem vários usos para o meet, né? Mas esse é o uso mais basicão aí, tá? Então olha lá. We went to Spain for our holidays. Olha que beleza, ó. Went, passado de go, né? De ir. Então lá. They got home very late last night, né? Então eles chegaram ali em casa muito tarde. Isso aí tomou um puxão de orelha, né? Então, olha lá. They got home very late last night. Beleza? Então, olha só. Got, passado de get. Went, passado de go. Met, passado de meet. Beleza? E por aí vai. Alrighty then. Né? Então, a gente usa aí o past simple, né? Para falar de coisas que aconteceram uma vez no passado, né? Um acontecimento no passado. Se a gente for analisar, né, todo acontecimento é único, né? Então a gente sempre usa o past simple para isso aí, né? Então olha lá.
Something that happened several times in the past. Por que aqui eu falei de uma coisa, né? E aqui eu tô falando de várias, né? Porque você falou, mas igual eu falei agora, né? Isso aqui, tudo que acontece no passado é uma coisa só que acontece, você nunca faz a mesma coisa. Mas não vamos entrar em filosofia aqui, né? Parte para a área da filosofia, tá? Então a gente tá falando de gramática aqui, ó. Por que eu falei isso que acontece uma vez? Porque você também tem something that happened several times in the past. Então são coisas que são recorrentes no passado. Beleza? Como que isso funciona? Olha lá. When I was a boy, né? Então olha lá. I walked a mile to school every day, né? When I was a boy, I walked a mile to school every day. Né? Então walked aqui, ó, ele é uma coisa que se repete, né? E olha eu sinalizando o passado lá, ó. When I was a boy, I walked, né? Repeatedly, ok? Então, ó, mesma coisa ali, ó. We swam a lot while we were on holiday, né? Coisas que a gente fez sempre aí. They always enjoyed visiting their friends, tá? Então, enjoyed aí é o quê? Eu sempre gostei repetidamente, beleza? Passando para o próximo. Vamos ver ali. Deixa eu ver. Opa. Something that was true for some time in the past. Ó, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Alguma coisa que foi, né, verdade no passado. Tem gente que, na hora que cai nessa daqui, né, confunde um pouquinho com o present simple, ou present perfect, né? Por quê? Porque o present perfect, ele é aquele tempo verbal, né, que às vezes a gente usa para se referir, para conectar o passado com o presente, né? Então, às vezes eu posso fazer isso com o present perfect. Então, são coisas que começaram no passado ou com present perfect continuous, tá? Então, às vezes são coisas que começaram no passado e elas são, né, reais até agora, elas valem até agora, né? Quando a gente está falando do simple past, gente, vocês têm que lembrar uma coisa. Imagina uma timeline aqui, né? Uma linha do tempo, tá? Quando você está falando do simple past, quer dizer que quando eu estou me referindo a essa ação aí no passado, ela já está no passado, tá? Então não tem jeito de eu conectá-la ao presente, porque o simple past quer dizer o quê? Que a coisa aconteceu e se fechou no passado, tá? Não tem jeito de eu conectá-la, tá? Com o presente, porque essa coisa já acabou, beleza? Então olha lá. I lived abroad for 10 years, né? Então eu vivi, né, fora da onde você nasceu, né, por 10 anos, né, 10 years. Então quer dizer o quê? Se eu falar I lived abroad for 10 years, né, eu estou falando que eu já morei no passado. No passado. Eu moro mais, né, fora do meu país de origem? Não, tá? Olha lá, não moro. I lived abroad for 10 years. Tá? O próximo ali é he enjoyed being a student, né? He enjoyed being a student. Ele não é um student anymore, né? Ele não é mais um student. Então é por isso que é he enjoyed e não he enjoys, né? Olha lá. She played a lot of tennis when she was younger. Tá? Ela não joga mais, né? She was younger, quando ela era mais nova, tá? Então, ó lá, something that was true for some time in the past, mas não é mais, beleza? Outra coisa que a gente pode usar aqui, né, para substituir esse something that was true for some time in the past, a gente pode substituí-lo pelo used to, né? Todo mundo conhece aí o used to, né? O used to é aquele verbozinho que a gente usa para falar que alguma coisa era verdade no passado, mas não é mais, tá? Então, ó, você pode falar ali, trocar ali às vezes, dependendo da frase, obviamente, né? Você pode trocar ali o used to. Por exemplo, I used to enjoy being a student, tá? Mas aí já é um pouquinho mais complexo, a gente deixa isso para uma outra live, né? Quem sabe eu faço uma live, gostaram da ideia? O pessoal gostou da ideia ali, a Carolzinha gostou da ideia. Quem sabe, né, eu faço uma live aí sobre used to, que é um tempinho mais complicadinho, mais chatinho de se usar, né?
Beleza? Então foi isso daí, ó. I lived abroad for 10 years, né? He enjoyed being a student. She played a lot of tennis when she was younger, tá? Você pode substituir pelo used to. Alright? Então, ó, recapitulando aqui, né? Os usos básicos aí do past simple, beleza? Os usos basicões do past simple. Ó, we use the past simple tense, né? Something that happened once in the past. Então lembre-se, né? Coisa que aconteceu uma vez, né? Coisas que aconteceram repetidamente, que eram às vezes uma rotina no passado, ok? E é lá, something that was true for some time in the past, né? Vocês notaram, não sei se vocês notaram aí, provavelmente vocês notaram, que o quê? Tudo que eu estou falando aqui é como se eu estivesse contando uma história, tá? Às vezes as pessoas não entendem, elas estão tão fissuradas, né, na gramática, nos nomes, nas coisas e tal, não sei o que, elas não entendem o uso da coisa, tá? Vou fazer um parênteses aqui para lembrar vocês de uma coisa, pessoal. Língua é ferramenta, né? A língua ela tem um propósito de ser. Não adianta você aprender uma língua sem propósito, né? A língua ela é uma ferramenta para você fazer o quê? Comunicar ideias, né? Comunicar ideias. Então, toda vez que vocês estiverem estudando, façam esse teste aí, tá? Tentem adaptar o que vocês estão estudando para uma coisa prática que vocês precisam ou querem, tá? Por quê? Você fazendo isso, você dá função para o que você está fazendo, tá? Quando você está lá, estou estudando aqui inglês, pô, chato, aí eu tenho que fazer um monte de exercício aqui, e você não entende, né, qual que é a função do porquê que você está fazendo aquilo ali, provavelmente a sua experiência vai ser chata, né? Por quê? Porque, nossa, eu estou fazendo isso aqui para quê? Né? Igual a gente tem aquela viagem lá, né, que quando a gente estava fazendo o Teorema de Pitágoras, né? O cara o cara sai da escola, ele não sabe passar uma roupa, né? Ele não sabe lavar um chão, mas ele sabe o Teorema de Pitágoras, né? Isso aí é um papo para outra hora, né? Mas é questão de funcionalidade, né? Teorema de Pitágoras isso é bom para quem? Para quem quer fazer matemática, né? Às vezes a gente, obviamente, usa isso de uma maneira muito básica, né? Mas não é uma coisa que você fala assim, oh meu Deus, sem isso eu não consigo, né, sobreviver, tá? Então, hoje em dia a educação é um pouco não é muito voltada para o funcional imediato, né, ou a longo prazo. Então a gente tem que sempre lembrar aqui, né, da funcionalidade das coisas, tá? A língua é ferramenta, a ferramenta serve uma função, né? A ferramenta ela serve para resolver um problema, né? Eu tenho um prego, que eu resolvo o problema, bater ali, pum, preguei o quadro, resolve o problema. Tá? Sempre quando você estiver estudando, lembre, isso aqui é seu martelo, seu prego, para resolver o quê? Me comunicar. No caso aqui eu quero contar o quê? Uma história. Quando eu falo história, eu não estou falando de fairy tale, não, né? Não estou falando de Chapeuzinho Vermelho, não. Estou falando uma história sua, uma história de trabalho, que você tem que falar no trabalho, alguma coisa que aconteceu, você tem que reportar, tá? Então lembrem-se aí, língua é ferramenta, beleza? Então vamos lá, ó. Agora, para fazer as famosas questions aí, né? Para fazer aquelas perguntas, como já se diz em espanhol aí, né? Ou português mal falado. Então olha lá. We use did to make questions with the past simple. Olha só. Gente, auxiliary verb, tá? Por que eu chamo o auxiliary verb de auxiliary verb? Né? De verbo auxiliar, de verbo auxiliar. Né? Como é que eu chamo o verbo auxiliar de verbo auxiliar? Porque ele te auxilia a fazer duas coisas em inglês. Basicamente, tá? É lógico que eu tenho outros verbos auxiliares também, ou verbos que se comportam como verbos auxiliares para você fazer, por exemplo, um present perfect da vida. A gente usa o have lá, por exemplo, né? Mas as duas funções básicas dos verbos auxiliares aí é o quê? Fazer pergunta, fazer negativa, tá? Por quê? No inglês a gente não tem, por exemplo, a entonação. Quer dizer, até tem no inglês mais avançado, mas a gente tenta não trabalhar com isso para não confundir a cabeça de vocês, por enquanto, né? Então, por exemplo, no português, a pergunta às vezes afirmativa é a mesma. Por exemplo, eu falo assim, você tá bem? Né? É uma pergunta. Por quê? Porque eu tô, né, fazendo aqui a cara e boca, Você tá bem? Tô te perguntando, você tá bem? Rafa, você tá bem? Né? E aí, se a pessoa já tá bem, fala assim, não, você tá bem. Relaxa, você tá bem. Olha pra você ver, eu não mudei a estrutura da frase, só botei
entonação, tá? No inglês, no básico, né, no gramatical, a gente não pode fazer isso, tá? Então a gente usa o verbo auxiliar para inverter ali, ó, a função da coisa, né? E para a pessoa entender que isso aí é uma pergunta. Então olha lá. Did she play tennis when she was younger? Olha lá, o did you play. Coisa interessante, quando tem o did, quando eu tenho o verbo auxiliar, pintou, o verbo vai para o infinitivo automaticamente, tá? Did she play? Tá? Verbo no infinitivo, olha lá, play. Então, muita gente ainda confunde, fala assim, se eu usar o verbo auxiliar, tem que usar aqui o played também, tá? Se você usa o verbo auxiliar, você não precisa usar o verbo no passado, o verbo principal no passado, senão é redundância, tá? Vamos lá. Did she play when she was younger? Did you live abroad? Né? Então, o live ali também, de volta, né, na sua função infinitiva, né? When did you meet your wife? Né? Então, olha lá. Did, meet. Lembra que a gente já viu met aqui, ó? Olha lá, I met my wife, né? Então, uma coisa é a resposta da outra, olha que interessante. Olha lá, ó. I met my wife in 1983. When did you meet your wife? I met my wife in 1983. Tá? Where did you go for your holidays? Olha lá. Ups. Uai. O que eu fiz aqui, gente? Tô passando. Né? Olha lá. We went to Spain for our holidays. Né? Então, uma coisa respondendo a outra aqui. O multiverso da Masterclass. Né? Então, olha lá. Where did you go for your holidays? I went to Spain. Ok? For holidays. Very good. Beleza? Beleza? Deixa eu ver quantas horinhas ali para não atrasar você aí também, né? Então, ó, moving on to, tem uma exceção aqui, tá? But questions with who often don't use did, né? Então, ó, o who aqui, ó, é uma question word. A gente viu outra question word parecida ali, ó. When e where, né? O que são essas question words? As question words são palavras que querem uma resposta específica, né? Então, por exemplo, did you like abroad? Did you live abroad? É uma pergunta. Existem dois tipos de pergunta na língua inglesa, tá? Qualquer língua, na verdade, né? Vocês têm pergunta de sim ou não, ou pergunta aberta, né? Uma pergunta que está buscando uma resposta específica, né? No caso ali, ó, did you live abroad? É uma pergunta de sim ou não. Porque você só pode falar assim, did you live abroad? Yes or no. Yes, I did. No, I didn't. Tá? Lógico que depois disso você pode complementar ali com o que você quiser, né? Mas a resposta básica é yes, I did. No, I didn't. Beleza? Só que aí, para adicionar, para pegar ali uma informação mais específica, eu uso o quê? Question words. Olha lá. When did you meet your wife? Então eu quero saber o que tempo, porque when tá querendo a data, né? Olha lá. Where did you go for your holidays? Né? Where. Por quê? Porque é onde, né? Eu tô querendo saber que lugar, tá? São várias aí as question words que a gente tem. A gente tem how long, né? Ou how sozinho, what time ou what sozinho, why, when, who, where, tá? Então isso daí tudo são palavrinhas que é o quê? Eu quero uma informação específica sobre aquilo ali. Beleza? Então olha lá. Mas, geralmente com who, a gente inverte a coisa um pouquinho, tá? Por quê? Porque ali, ó, com as outras question words, a gente estava usando auxiliar, verbo no infinitivo, né? Com o who, a gente muda um pouquinho, a gente vira essa chave um pouquinho aí, né? Então, lá, who discovered penicillin? Who wrote Don Quixote? Né? Então, lá, o who, né? Ele dá uma maciada ali, ele tira e fala, verbo auxiliar, dá uma descansada lá, né? Deixa que eu cuido aqui do rolê, né? Então lá, aí eu pego who com o verbo principal no past tense. Beleza? Então, ó, a gente faz ali as questions invertendo ali, né? Bota o auxiliar primeiro e pro who a gente não precisa tanto aí não do auxiliar. Beleza? Para fazer a negativa, we use didn't, que significa did not, to make negatives with the past simple. Então, olha lá.
They didn't go to Spain this year. Olha que tristeza. Então aquele cara que tinha ido lá, né? Para as férias dele na Espanha, agora ele não conseguiu ir esse ano. O bicho pegou para ele, não conseguiu ir esse ano, tá? We didn't get home until very late last night. Então lembra daquele cara que a gente falou lá que chegou, né? Arrived home very late, né? Aqui ele didn't get home until very late last night, né? I didn't get home until very late last night. Então ele está falando de outra maneira que ele chegou tarde, né? Então ó lá, we didn't get home until very late last night. Então ó, I didn't see you yesterday, né? Não te vi ontem. Beleza? Chuchu isso aí, ó. Mais fácil que isso, só sopa de minhoca. Beleza? Agora eu vou dar um teaserzinho aqui para vocês. Esse assunto é muito grande, muito complexo, tá? A gente pode usar o past simple para outras coisas também, tá? Isso vai depender da estruturação que você quer dar. Então, olha só. Só um teaser, porque essa matéria toda está lá no nosso curso de General English, tá? Que você pode ter acesso assinando a nossa plataforma aí. Não se esqueça que é dar uma olhadinha www.sedacollegeonline.com.br, tá? Então olha lá. Como que é esse present or future hypothesis, né? Então olha lá. He could get a job, he could get a new job if he really tried, né? Olha lá. Ele poderia, né, ter um emprego bom se ele tentasse realmente, né? Então, o que eu fiz ali, ó? He cannot get a job because he has not tried. Olha a hipótese aí, né? Então, ó, if Jack was playing, they would probably win. Ó, was playing ele ali, né? Então, ó, já peguei, já modifiquei um pouquinho o simple past, né? Tô fazendo ali, às vezes, do simple, past continuous. Então, olha só. Simple past, lembra que eu falei? É o bem basicão, né? O past continuous já é uma variação dele, porque fala de um período de tempo, ó. If Jack was playing, né, durante aquele jogo, né, they would probably win. Olha só que legal. Jack is not playing, so they will probably not win. Ok? Então, olha lá. If I had his address, I could write to him. Ok? Então, olha lá. I do not have his address, so I cannot write to him. Então, olha só as várias maneiras que eu posso utilizar aí o past simple também. Esse assunto é muito longo. Quer ver mais um pouquinho disso daqui? Não esquece de acessar o nosso curso de General English. Se você não fez ainda, vai lá. Corre agora, tá? E vai fazer sua inscrição. Beleza? Então, ó, é isso por hoje. Revisando aí, tá? O past simple, muito fácil de ser usado. A gente pode usar para coisas que aconteceram, né? A gente usa para coisas que aconteceram no passado. Esse é o uso básico, tá? Porque o teaser lá, vocês viram que eu posso usar ele em várias coisas diferentes, inclusive para fazer hipóteses, né? Então, olha lá. Coisas que aconteceram no passado, né? Coisas que eram rotina no passado, tá? Coisas que foram verdade no passado, mas não são mais, né? Aqui, como a gente faz as nossas questions, né? Lembra-se que tem algumas, né, coisinhas aí, umas regrinhas, e o didn't, que a gente usa para did not. Beleza? E aí fica o teaser para vocês, se vocês quiserem mais sobre esse assunto, corre lá. É isso então? Beleza então, pessoal? Quinta-feira se acabou por aqui, se acabou nada, a gente ainda vai trabalhar muito aqui, porque, né, aqui a gente não para. Beleza? Ó, fica esperto aí. Quer ver de novo a live? Vê a live de novo, vai dar tudo certo. Aí você não entendi muito bem, não entendi muito aquilo bem, vê de novo, vai dar tudo certinho. Beleza? E se tiver dúvida, pergunta aí, tá? Então é isso. Um bom resto de quinta-feira para vocês aí. And see you soon!